Andi, o programa CAI. Boas Histórias, uma conversa especial sobre pessoas, lugares, empresas e personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, Cá Entre Nós. Boa tarde, ouvintes da 103.3 Rádio Sarandi, edição de hoje de mais um Cá Entre Nós. O Cá Entre Nós tem o apoio da Iota Internet, que conta com o serviço de portabilidade do telefone fixo, muito mais economia, linha totalmente digital, via fibra ótica, e você ainda mantém o mesmo número. Maiores informações, ligue o 3361 4947. E Sicredi, você pode contar com o Sicredi para cuidar muito bem do seu dinheiro. E melhor ainda, você se passa numa agência do Sicredi ou pode usar também os canais oficiais do Sicredi, como o WhatsApp e também o aplicativo. Abra sua conta no Sicredi, porque é ter com quem contar. E o tema de hoje aqui no Cá Entre Nós é o Maio Laranja, que é um mês, mais uma campanha, mais um tempo aí de conscientização contra o abuso infantil ou a agressão sexual a menores de idade, que é chamado Maio Laranja. Estamos recebendo aqui a Elaine, que é coordenadora do Conselho Tutelar, e também o Felipe, que também é conselheiro tutelar aqui de Sarandi. Começando com a Elaine, no que consiste o chamado Maio Laranja e o que o Conselho Tutelar de Sarandi fará durante esse período? Boa tarde. Boa tarde. Então, o Maio Laranja, ele foi é uma campanha, né, que ela foi oficializada no ano de 2022. Essa data ela foi escolhida para fazer uma homenagem ao assassinato da menina chamada Araceli Cabreira, que em 1973 ela foi violentamente abusada e os seus agressores eles foram absolvidos. Então, foi através desse caso que foi criado a campanha do Maio Laranja. Felipe, nós conversamos aqui fora do ar, a Helene também pode contribuir. Aqui não temos uma entrevista, e sim um bate-papo bem informal. Sim. Algumas notícias divulgadas nas últimas semanas e também nesta semana com relação a Sarandi ser um ponto de prostituição infantil, ou um município até de destaque aí, negativo, é claro, com vários pontos de prostituição infantil. Até que ponto esses dados, esses números, eles estão dentro da nossa realidade? Boa tarde aos nossos ouvintes e também ao Zeca. Só complementando ali que a Helene nos disse, né, o 18 de maio, então, ele faz parte do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual da Criança e do Adolescente, que é um plano que visa políticas públicas e ações, né, em todo o território nacional. Com o objetivo é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar, então, da defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Em relação aos pontos críticos, né, que saiu uma reportagem, eu até fiz uma postagem, foi um pouco meio contra, porque, claro, nós temos alguns pontos que favorecem, né, a prostituição e o abuso, né? Mas nas estatísticas, a maioria dos abusos eles acontecem 84%, segundo as estatísticas de 2024, dentro da própria residência com próprios parentes ou pessoas perto. E a atuação do Conselho Tutelar ela é uma pequena parte, claro, quando a gente fala de Conselho Tutelar de adolescente e criança, a gente se refere à maior instituição que é para garantir os direitos das crianças e adolescentes, que é o Conselho Tutelar. Mas o Conselho Tutelar ele é uma pequena parte, Zeca, de toda uma estrutura
que tem para resguardar esse direito da criança e do adolescente. Então, claro que como a gente tem esses pontos vulneráveis, a gente tem que fazer um trabalho mais intensificado. E um dos maiores trabalhos a ser feito é as campanhas, porque é o trabalho preventivo. Quando chega no conselho tutelar, já chega a denúncia do abuso. Como que nós vamos evitar que chegue até o abuso? Fazendo campanhas e conscientizando toda a sociedade. Que toda a sociedade esteja conectada, para que antes que chegue esse abuso haja a denúncia, né? Para que a gente possa averiguar, né? Que haja o cuidado, né? Como a maioria dos abusos é dentro de casa, e os principais responsáveis da criança e adolescente, primeiramente, são os pais, que esse cuidado seja intensificado, como os casos estão aumentando, segundo estatísticas. Então a gente tem que ter esse olhar sensível desde dentro de casa, passando pelas escolas e passando, enfim, por todos os pontos de vulnerabilidade da nossa sociedade. Elaine, todos esses números revelados, vocês que trabalham exatamente com essa questão da criança e do adolescente, não são números até um pouco expressivos demais? Só para complementar ali a tua pergunta em relação à campanha, né? Queremos dizer que hoje estamos aqui na rádio, né, através desse espaço, para poder divulgarmos a nossa campanha. Foi o meio de comunicação que a gente conseguiu fazer com que a população hoje olhe para nossas crianças e nossos adolescentes dentro do município, né? A gente precisa dessa conscientização e, assim, a criança, quando ela chega tanto para uma professora como para uma pessoa próxima, é a pessoa que ela está confiando, né? Que essa pessoa vai dar o suporte para ela, vai acolher ela e vai encaminhar para que esse fato seja resolvido, né? E que ela se sinta protegida. Então, a gente precisa que as pessoas, quando elas receberem um relato, elas não fiquem omissas, mas assim, que elas usem o meio de denúncia que tem o Disque 100, e todas as denúncias que vão no Conselho Tutelar, elas são anônimas. A pessoa não é obrigada a se identificar. Então, assim, para que essas estatísticas, esses números diminuam, né, a gente precisa unir forças, né? Porque o ECA, ele fala que é dever de todos, não é só o Conselho Tutelar, não é só a escola, mas é todos, né? Você convive com uma criança e ela vem e te relata, que é o que hoje, né, muitos os profissionais nos orientam, que a primeira fala é a mais importante, é onde ela vai relatar de fato o que aconteceu, né? Então, aqui, né, diz que a cada 4 horas, crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. E a maioria dessas fica entre 4 e 13 anos de idade. Elaine e também Felipe, quando chega uma denúncia até o Conselho Tutelar, nesses casos de abuso sexual, o tutelar vai até o local, ou chama a brigada militar, ou vai fazer, quem sabe, uma averiguação antecipada para ver se realmente isto está ocorrendo, porque podem também, não sei se ocorreu já, de haver alguma denúncia que não seja verdadeira. Zeca, o Conselho Tutelar, ele não é investigativo, né? Então, quando chega uma pessoa, vamos usar um exemplo, chega uma pessoa hoje no Conselho Tutelar, eu quero relatar que meu filho foi abusado. Primeiramente, a primeira orientação é para que essa pessoa registre um BO. Segundo o Conselho Tutelar, aí sim, dentro das suas atribuições, ele encaminha essa criança para psicólogo, a família para assistência, para ter todo o amparo até que seja investigado realmente se houve o abuso, e então a polícia então fazer a sua ação. Por isso que eu disse, e friso aqui falar, que não é atuação só do Conselho Tutelar, né? É uma rede de produção em que a gente precisa muito dessa rede, para essa rede funcionando a gente possa diminuir os casos de abuso no município. Então é orientado, a primeira orientação é feito o BO, mas se a família conselheiro não quiser denunciar, e aí como é que funciona? Aí cabe o Conselho do Tutelar representar, então, perante a justiça, se a família não quiser denunciar e se omitir,
aí cabe a gente ter esse poder, então, para representar contra o abusador, até que seja investigado e até que seja solucionado o crime e a família, então, o suspeito, né? E aí, então, a família é encaminhada para que possa ser ajudada a superar o trauma, né? Nós temos muitas, a gente recebe aqui na rádio, Eliane e também Felipe, mensagens pelo nosso WhatsApp de pessoas relatando que durante a noite, em locais de concentração, mas que já são bem conhecidos, há muitos jovens que permanecem até a madrugada e que estão ali já desde as primeiras horas da noite, e, segundo alguns desses relatos, em situações, em atitudes que não condiz com a idade desses adolescentes, desses jovens. Durante esse período, durante o período da noite, o período da madrugada, o tutelar ele pode ser acionado, e se for acionado, ele vai até esse local ou antes se aciona a Brigada Militar? Aí depende do ato envolvido, né, Zé? Se é um ato infracional, a Brigada Militar que é responsável, então ela chega no local quando ela vê que há algum adolescente ou alguma criança que ela não consegue achar o responsável, aí ela aciona o Conselho Tutelar. Então, tu não vai ver o Conselho Tutelar passeando nas vilas, no centro de carro, fazer fiscalização. Esse não é o papel. Há muitos anos o papel do Conselho Tutelar ele foi sendo, como é que eu posso te dizer... Como se fosse fiscal, né? Fiscal, e algumas atitudes de alguns conselheiros indo contra até mesmo as suas atribuições fizeram com que a sociedade, vamos dizer assim, acreditasse que o Conselho Tutelar ele pode muito mais do que hoje a gente é restringido através de uma lei. Então a gente não pode fazer nada que não tiver na lei, porque a gente vai estar respondendo também um crime, né? Então a gente não pode solucionar um crime cometendo outro crime. Então a gente só faz aquilo que está dentro da nossa atribuição. Então, se é um caso, hoje nós não temos uma lei específica do jovem ficar até tarde na rua. Uma lei que nem alguns municípios têm, a promotoria lá bota até 10 horas, tal idade na rua. Eu acredito, então, que até agora eu não sei se nós temos uma lei assim, mas por enquanto que eu sei, não. De toque de recolher, vamos dizer assim. Mas o que acontece? O jovem ele é livre, né? Para ir para 20, não pode impedir que o jovem ele caminha na rua, até porque ele está sob o cuidado dos seus responsáveis, que são seus pais. Mas no momento que ele comete algum ato infracional, ou ele está cometendo alguma coisa, então aí é ligado para o conselho. Se o conselho averiguar ali por telefone que a denúncia é um ato infracional ou alguma coisa que foge da nossa atribuição, a gente então comunica à brigada, que quando a brigada precisa de nós, então nos chama para estar junto fazendo esse trabalho. É um trabalho em conjunto. E a certa época havia uma certa confusão também, Felipe e Elaine, de que algumas pessoas classificavam o tutelar como estar tomando o lugar dos pais ou responsáveis. Essa imagem, ela passou? Nós temos muitas imagens que quando eu e a Elaine, principalmente, que entramos, né, fazemos parte do novo colegiado, vamos dizer assim, a gente, desde que a gente entrou e começou a conhecer o tutelar, a gente começou a lutar muito pelos nossos direitos, pelo que é o Conselho Tutelar, de colocar o Conselho Tutelar realmente onde ele deve estar. Então essa é uma luta que nós pegamos, e eu agradeço a minha colega que sempre esteve do meu lado nessa luta. E essa é uma das maiores lutas, de mostrar para o povo, para a sociedade, o que é atribuição e o que o Conselho Tutelar está ali para ajudar, né? Que é garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Mas, infelizmente, tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Das nossas atribuições. E aí a gente, quando foge da nossa... Não que a gente não faça nada, mas a gente encaminha para os órgãos que então são competentes para solucionar esse caso. Ninguém fica sem resposta. Todo mundo que chega no conselho precisa de algo, ou de alguma informação, orientação. Nós passamos todas as orientações possíveis para que aquele caso ali seja investigado, solucionado e seja amparado perante a lei, né? Perante aquilo que nós temos de ferramentas para que se possa se solucionar o problema. Estamos conversando com a Elaine, ela que é coordenadora aqui do Conselho Tutelar de Sarandi, e também com o Felipe, que também faz parte do Conselho Tutelar. Aqui no Cá Entre Nós, com apoio da Iota Internet e também do Sicredi. Voltando ao assunto inicial daqueles números que foram revelados de casos de
abuso infantil ou prostituição infantil aqui em Sarandi. No Conselho Tutelar, chega para vocês, ou já chegou alguma assim, informação de que aqui dentro da cidade há um ponto ou pontos fixos desse tipo de atividade ou de pontos fixos de exploração sexual que seja de jovens e adolescentes? Então, como em 2023, né, a gente assumiu o novo colegiado do Conselho Tutelar, eu tive um atendimento, né, uma experiência, né, onde a gente foi acionado para a gente ir e a gente constatou que tinha uma adolescente. Nesse 1 ano que a gente teve, especificamente que foi comprovado, foi um atendimento que no caso, quando eu estava trabalhando, foi acionado ao Conselho Tutelar. É um caso onde uma adolescente estava em um local fixo. Isso. E ali ela era usada como mercadoria, assim podemos dizer, né? De alguém que explorava essa menor ou um adolescente. E, é claro, aí também se envolve até uma questão até financeira, né? De dinheiro para quem mantinha essa pessoa. E a pessoa que é proprietária desse local, quando há a constatação de que ali há a prostituição infantil como forma de negócio, que tipo de providência é tomado com relação ao proprietário do local? Aí cabe à justiça, né, Zeca, como eu te falei, daí como a jurisdição da rodovia, ela cabe à PRF, e essa denúncia chegou primeiramente à PRF, caso estava eu e a Elaine nesse caso, né? A gente pegou alguns casos juntos, assim, aprendemos bastante. Então a PRF entrou em comunicado com a Civil entrou em contato com a gente e fomos entre os 3 órgãos, então, até esse local onde foi constatado. E aí cada órgão fez o seu trabalho e o seu papel, né? A Civil fez os encaminhamentos para fazer a investigação, o Conselho Tutelar pegou essa jovem, deixamos num local seguro, entramos em contato com a família e logo no outro dia já conseguimos que essa menina fosse até a sua casa em segurança e chegasse então até a sua residência. Fosse a nosso papel ali foi esse, né? Agora o lado investigativo aí cabe à Polícia Civil e os demais órgãos, né? Elaine, aí vem uma pergunta que você fala necessária. Nós sabemos de que também é uma realidade e não adianta se fugir desta realidade que muitas meninas menores de idade se sujeitam a isso, se sujeitam a serem usadas sexualmente. Neste caso, como age o Conselho Tutelar quando há o consentimento desta menor? Então, Zeca, por isso da importância das campanhas, né? Para a gente poder mostrar para essas adolescentes, né, que o corpo delas não pode ser utilizado para isso, né? O que acontece? O Conselho Tutelar, se ele recebe a denúncia, a gente faz todo o procedimento. Chama a família, chama o responsável, dá advertência, né? Explica. E dentro da lei, a lei ela não permite, né? Até tu ter 13 anos de idade, sempre vai ser considerado. A criança ela não tem a possibilidade de dizer que está consentindo. Então, a lei diz que tem, né, uma idade para poder ter uma vida sexual ativa, né, assim dizendo. E o nosso procedimento é esse, a gente chama o responsável, adverte, faz a informação e tenta procurar, de uma certa maneira, fazer os encaminhamentos para entender o motivo que levou, né, essa adolescente a fazer isso, né. Sempre lembrando, Zé, que até 14 anos, se eu não me engano, é estupro de vulnerável, né? Então, até 14 anos, qualquer ato com uma menor de idade, até fechar os 14 anos, é considerado diante da justiça como abuso sexual, porque ela ainda não tem noção do que ela está realizando. E até os 18 anos, ela não pode trabalhar numa casa noturna, enfim, porque ela não tem idade para aquilo, né? Isso é crime, né? Aqui vem a questão também que envolve a chamada casa de criança, que é muito popularmente chamada como casa de passagens. Constantemente lá estão abrigadas meninas ainda menores de idade que são retiradas destas situações. Quando essa menor encontra-se junto aí à casa da criança ou lar da criança,
o Conselho Tutelar tem algum tipo de acompanhamento? Sim, no caso, nosso papel é fiscalizar, né? A gente, assim que a criança é colocada dentro da casa, a nossa atribuição, ela nos permite a fiscalizar. A gente fiscaliza a casa da criança se ela está dando o suporte, né, para essa criança e se no caso, eles têm um contrato, né, se eles estão cumprindo esse contrato e se eles estão trabalhando para que o vínculo com a família dessa criança que foi rompido possa ser reativado para que ela possa voltar pro lar da sua família, né, junto com a sua família. Que o objetivo, na verdade, é com que, né, a família possa ver e resolver e acertar o que estava errado e que consiga de volta, né, a criança para o convívio do lar, né. Essa é uma fala da Helena importante, Zeca, também para a gente frisar do que é responsabilidade do conselho, né? Caso de criança, sim, responsabilidade do conselho fiscalizar, porque ali ela trabalha diretamente com crianças e adolescentes. Mas uma boate onde ali tem mulheres de maiores de 18 anos, não cabe o conselho tutelar fiscalizar. Ponto de tráfico, não cabe o conselho tutelar fiscalizar, para isso que existem os outros órgãos, né? A gente não tem o poder de polícia, então existem alguns órgãos que nós fiscalizamos, sim. Bar, boate, o conselho tutelar ele não fiscaliza, ele pode fazer uma ação conjunta, né, com os órgãos que fiscalizam, para assim fazer uma abordagem mais efetiva. Mas a gente fiscaliza casa da criança, tipo a saúde, se alguma criança precisa de um exame, alguma coisa e não sai, está demorando, isso também a gente fiscaliza. Tudo aquilo que é atendimento, que relaciona criança e adolescente, que garante seus direitos, e esses sim são fiscalizados pelo Conselho Tutelar. Aí esses sim cabem à nossa fiscalização. Fora esses, infelizmente, não cabe a nós, né? Então a gente depende de outros órgãos também para poder... Por isso que eu lhe falei daquela reportagem que eu não fui muito a favor, porque a atuação do Conselho em si, mas são pontos que, infelizmente, o Conselho não consegue chegar sem ter um órgão maior, né? Então, às vezes não é por falta de atuação, que nem eu vejo aqui na nossa cidade, pelo menos esse ano que nós estamos, e claro, o conselho que a gente conhece também, os nossos colegas, trabalhamos diariamente, é um trabalho cansativo, é um trabalho exaustivo, a gente trabalha plantões aí direto, visando sempre todos os casos que chegaram, mesmo sendo ou não abuso, todos os casos foram averiguados, nenhum caso foi omitido por nós por medo, ou por, eu não vou fazer porque o fulano é da lado de facção, por causa disso, não. Todos os casos que chegam até nós são averiguados, independente de qualquer coisa. Você já se perceberam algum tipo de ameaça nessa atividade de vocês, mais diretamente com criança e adolescente, que é o tema que nós estamos tratando hoje? O ano passado, perante um caso de um suposto abuso, teve um... Eu não estava no dia, mas as colegas falaram que teve um cara de moto acelerando na frente do conselho e ele acelerou a moto e elas fecharam a porta. Porque, infelizmente, a gente não tem nenhuma segurança, né? Hoje o conselho, ele sofre por muitas coisas, né? Que a gente, hoje é especial para a gente falar sobre o 18 de maio, né? Que é importantíssimo. Mas das instituições que hoje cuidam das crianças e adolescentes, a menos valorizada é aquela que deveria ter mais atenção, que é o Conselho Tutelar. Se tu pegar todas as instituições, polícia militar, outros, o salário todos vão ser maior. Vão ter garantias, vão ter direitos. O conselheiro tutelar, quando tem um pouco, ainda é restringido na sua atuação. Então isso um pouco nos engessa no nosso trabalho, né? É mais na cara e na coragem. Mas não nos faz ser negligente naquilo que o povo confiou a gente para fazer. E isso eu posso dizer aqui diante da minha colega, né? Que a gente sempre vai honrar os votos que nós tivemos e honrar também a camisa do Conselho Tutelar. Para conclusão, chegamos aqui no finalzinho do nosso CAI Internacional de hoje. Maio Laranja, Felipe, também Elaine, obrigado por terem comparecido. E na prática, o que está sendo feito, o que será feito até o final deste mês de maio? Dentro dessa área da exploração sexual de menores. Zé, só um pouquinho, até a Elaine tinha falado da história do porquê do 18 de maio, né? Que foi um caso que ele não foi as pessoas não foram presas, então a gente começou tudo isso num caso de impunidade. Então hoje a maior, vamos dizer, dificuldade que a gente tem é a impunidade, né? A impunidade tem sido um desafio, porque a gente não tem leis efetivas, a gente não tem...
Então, o que cabe a nós, que nem hoje começamos então esse mês aí, né? E não só esse mês, porque o Conselho Tutelar ele trabalha o ano todo tentando, né, e fazendo campanhas e conversando com pessoas, e enfim, nas redes sociais também, até nas nossas próprias redes sociais a gente posta. Mas uma das maiores armas que hoje a gente tem, eu vejo também, né, minha colega, é as nossas campanhas, né? A divulgação, né? Hoje, a rede social hoje se tornou, para aqueles que são abusadores, um centro de abuso também, porque hoje a gente tem muitos dados de imagens que são divulgadas, vendas, às vezes ali uma pessoa entra em contato com uma menina, né? E ali às vezes consegue foto, e aquela foto já é divulgada, já é vendida. Então é usada para o mal a rede social de um lado, mas pelo outro lado também é usada pelo bem. E uma das nossas ações é divulgar via rede social, e eu peço que todos compartilhem, né? E a nossa maior arma é as campanhas. Vamos começar a fazer campanha, divulgar, né? E onde a gente puder passar ou abrir espaço para a gente estar falando, a gente vai estar levando aí a campanha junto com a gente. Né, Elaine? Então, eu quero agradecer a oportunidade, né? E frisar novamente que as pessoas consigam se conscientizar e denunciem. Precisamos da união de todos, precisamos que todos nos ajudem, né? E que estamos de portas abertas lá, o colegiado do Conselho Tutelar, juntamente com a Maria, com a Neiva também, né? Para podermos juntos conseguir, né, fazer com que essa campanha não fique só no mês de maio, mas que no percorrer do tempo, do ano ali, a gente possa talvez, assim, diminuir os casos, mas, assim, também ajudar aquelas que, de certa maneira, foram, né, sofreram esse abuso, que elas possam ter o suporte e o acolhimento, né. E, para finalizar, eu queria dizer, assim, que ontem era o dia, né, do assistente social, e eu queria dar os parabéns para os assistentes sociais do município de Sarandi, e, em especial, a minha irmã, Rosane Ribeiro, que ela é assistente social e ela mora lá em Canelinha, Santa Catarina, e sei que ela tem sido um grande suporte para mim, né, e faz um trabalho excelente lá onde que ela mora, né, e deixar os parabéns, então, para os assistentes sociais, que também são os que nos ajudam no dia a dia ali, o CRM, o CRAS, o CAPS, enfim, todos, né, que estão unidos pelos direitos das crianças e dos adolescentes. A campanha, Zeca, esse ano é a Faz Bonito, né? Então a gente o que a gente pede pro povo é pra gente fazer bonito esse ano, a gente denunciar quando... mas eu não sei se é verdade, denuncia. Se não for verdade, a gente vai deitar nossa cabeça no travesseiro. Eu sempre falo pra Elaine, pô, a gente sempre tem que deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, a gente fez o nosso trabalho, né? Então denuncie. A gente tá sempre aberto, o Conselho Tutelar tem o telefone, o Conselho Tutelar é 24 horas, então todos aqueles que entrarem em contato com a gente nunca vai deixar nenhum caso aí passar, né? Para finalizar, então, o telefone do Conselho Tutelar. Para quem quiser fazer alguma denúncia, lembrando que o Felipe falou que todas as denúncias, elas são sempre apuradas, Elaine. Então, a pessoa tem o canal, que pode ser o Disque 100 também, né? Porque muitas não querem se identificar, não querem, né, como a gente... Enfim, mas o número do Conselho Tutelar é 54991604047. Agradecemos aqui a presença do Felipe, também da Elaine, lembrando, então, um mês muito especial, que é o mês de conscientização e também luta contra a exploração sexual de jovens e adolescentes. O Cá Entre Nós volta na próxima semana. Até lá, boa tarde. Você ouviu pela Rádio Sarandi o programa Cá Entre Nós. Você está ouvindo a Rádio Sarandi, 103.3 FM, de Sarandi, Rio Grande do Sul. Rádio Sarandi, 103.3 FM. Conexão com a nossa gente. Pensando em sua comodidade, na Lotérica Sarandi você faz seus jogos e paga seus boletos de qualquer banco no valor de até R$5.000 em dinheiro, Pix, cartão de